Desconfiado da namorada, Caio disse que ia viajar, mas não foi. Ficou perto, escondido, só para saber o que acontecia quando ele não estava. Colocou escutas pela casa e esperou. O que ele ouviu foi de arrepiar. 3 bebês chorando e sendo tratados com frieza, enquanto a faxineira simples, Dalva, corria para cuidar, dar colo e proteger. A vingança de Caio deixou todos em choque. Antes de seguirmos com a história de Caio e seus bebês, agradeço por assistir e peço que se inscreva no canal e deixe o like para receber mais histórias como essa. A casa nova tinha cheiro de tinta fresca e móveis caros, mas parecia sem alma. Caio Siqueira, alto, cabelo castanho sempre arrumado com pressa, mãos manchadas de verniz por causa do trabalho de restaurar obras raras, andava pelos cômodos como quem procura uma coisa que caiu no chão e sumiu. Ele tinha um jeito calmo por fora, mas por dentro a cabeça fazia barulho. Desde que assumiu a guarda provisória de 3 recém-nascidos abandonados na ala neonatal, tudo ficou mais intenso. O silêncio era raro. Quando vinha, parecia frio demais. Yara, a namorada, elegante, pele bem cuidada, sorriso pronto, falava como se fosse tudo leve. Só que o olhar dela mudava quando pensava que ninguém via. Ele lembrava do dia em que a amiga enfermeira ligou, com voz cansada e urgente, pedindo ajuda. Eles não têm ninguém. E ele foi. Não por heroísmo, mas porque algo nele não aceitou virar as costas. Agora, os 3 berços improvisados no quarto de hóspedes pareciam ocupar a casa inteira. Às vezes ele parava na porta e só observava os pequenos dormindo, o peito dele subindo e descendo bem rápido, como passarinho. Aquele movimento simples dava um tipo de paz e também medo. Medo de falhar, medo de ter colocado crianças num lugar errado. No corredor, ouviu Yara rir ao celular e depois desligar rápido demais, como quem fecha uma janela. Naquela noite, a luz da cozinha ficou acesa até tarde. Ele lavou uma mamadeira com calma exagerada, como se a água quente pudesse acalmar a própria dúvida. Yara entrou descalça, com um perfume caro e um cansaço fingido no rosto. Encostou no balcão e perguntou num tom doce se ele ia mesmo manter essa fase por muito tempo. A palavra fase bateu nele como vento frio. Caio respondeu com um "vamos ver", curto, e sentiu vergonha por não ter coragem de dizer o que sentia. O choro de um dos bebês começou longe, baixinho. Yara ficou parada, esperando. Ele foi primeiro, como sempre, e no caminho percebeu. O incômodo não era só o cansaço. Era como se a casa estivesse pedindo socorro em voz baixa. No hospital, Caio ficou de pé perto do balcão do serviço social, segurando uma pasta fina que alguém tinha colocado nas mãos dele. O corredor era claro demais e o ar tinha aquele cheiro que entra no nariz e não sai. Sônia, a assistente social do plantão, falava com calma, mas sem suavizar a realidade. Ela explicou que não era adotar, era uma guarda provisória emergencial, com prazo, visitas e relatório. A gente precisa evitar que eles fiquem aqui além do necessário, mas também precisa garantir segurança, disse apontando os itens numa folha. Comprovante de renda, endereço, certidões e um termo sobre quem morava com ele. Caio ouviu tudo sem interromper, com a garganta seca. Quando ela perguntou quem mais estaria na casa, ele respondeu o nome de Yara e sentiu um incômodo pequeno, como se a palavra pesasse diferente ali. Sônia não julgou, só anotou e marcou o que viria depois. Vai ter visita domiciliar, vai ter acompanhamento. Qualquer sinal de risco, a medida muda, falou olhando nos olhos dele como quem faz um pacto sério. Patrícia, a enfermeira amiga, apareceu com olheiras e um sorriso cansado, trazendo orientações práticas, horários de mamadas, sinais de febre, a lista do que comprar sem exagero. Caio assinou papéis com a mão firme por hábito, mas por dentro tremia. Ele reparou num detalhe bobo, a caneta presa por corrente na mesa. Aquilo fez ele pensar que até as canetas ali não podiam sumir, porque tudo precisava ficar no lugar. Eu não quero atrapalhar nada, ele disse baixo. Sônia respondeu, atrapalhar é ignorar, o resto a gente organiza. Na volta para casa, ele dirigiu devagar, como se cada semáforo desse tempo para a coragem chegar.
Parou numa farmácia 24 horas, comprou fraldas, pomada, termômetro e ficou alguns segundos parado na prateleira de mamadeira, sentindo vergonha de não saber escolher. Em casa, ele não fez discurso, apenas mostrou a lista, explicou os próximos passos e o que a assistente social tinha deixado claro: rotina, apoio e respeito às regras. Yara ouviu com um sorriso bonito, comentou sobre deixar tudo apresentável para a visita e sugeriu contratar mais ajuda para não virar bagunça. Caio assentiu, mas algo nele percebeu a diferença entre se preocupar com cuidado e se preocupar com aparência. Ele guardou isso em silêncio, enquanto dobrava uma manta pequena, tentando transformar decisão em vida real, peça por peça. No dia seguinte, Caio tentou ser justo com os próprios pensamentos. "Você está cansado, só isso", repetiu, enquanto ajeitava a fralda com cuidado e fazia um shh baixo, quase como um pedido de desculpas. O bebê apertou o dedo dele com força inesperada e aquilo doeu num lugar que não era a pele. A casa estava silenciosa demais para uma casa com 3 recém-nascidos. Do lado de fora, o céu tinha uma cor apagada e a chuva fina batia no vidro como quem insiste sem querer incomodar. Yara passou por trás dele, pegou o celular e sorriu para a tela, um sorriso bonito, mas vazio. Quando ele levantou os olhos, ela já tinha mudado o rosto, como se trocasse de máscara. Algumas frases dela voltavam sem convite. "Você não tinha que complicar a vida. 3 de uma vez é exagero." Falava isso com voz leve, como quem comenta o tempo, mas os ombros ficavam duros. Caio sentia vergonha por duvidar. Parecia ingratidão, como se ele fosse injusto com alguém que estava ali, no mesmo teto. Ao mesmo tempo, tinha um medo quieto, bem teimoso, que não saía. Ele notava detalhes pequenos. Yara evitava entrar no quarto quando o choro começava. Demorava a responder quando ele pedia ajuda, e quando ajudava, fazia rápido demais, como quem quer terminar logo. Caio pensava em confrontar, mas engolia à vontade como quem engole remédio amargo. Então ele decidiu observar, sem briga, sem acusações. Não por orgulho, por proteção. Ele queria ter certeza antes de mexer em qualquer coisa, porque ali não era só um relacionamento. Eram 3 vidas frágeis, dependentes, que não tinham culpa de nada. Enquanto colocava as mamadeiras para ferver, ouviu Yara dizer "ai, que barulho", quando um dos bebês soltou um gemido. Ela não falou com maldade aberta, e isso confundia mais. Era como se a crueldade estivesse escondida numa falta de cuidado, numa pressa, num "depois eu vejo". Caio ficou parado um segundo, a mão ainda na panela, sentindo a água tremer, e percebeu que o medo de estar vendo coisas era, na verdade, medo de ver a verdade. Caio esperou a casa adormecer para fazer o que não queria fazer. O relógio da sala marcava um tempo lento e o ar tinha cheiro de leite morno e talco. Ele caminhou de meias, pisando com cuidado para não ranger o assoalho. As mãos, que costumavam ser firmes ao tocar uma tela antiga, tremiam um pouco com os objetos pequenos. Um sensor de áudio do tamanho de um botão, um cabo curto, uma fita dupla face. Ele não se sentia esperto, se sentia triste. A ideia de gravar a própria casa parecia um tipo de derrota, como se o amor tivesse virado investigação. Ainda assim, ele se lembrava do jeito que Yara desviava o corpo quando um choro começava, e a vergonha de desconfiar perdia espaço para uma urgência quieta. Ele instalou um sensor no ateliê, perto da porta que dava para o corredor. Ali era onde ele passava horas restaurando pinturas com luz amarela e silêncio. Agora, aquele lugar virava um ouvido escondido. Depois, colocou uma câmera simples, discreta, voltada para a porta do quarto improvisado dos bebês. Não filmava os berços por dentro, não era sobre exposição. Era sobre saber se alguém entrava, quanto tempo ficava, se a porta fechava com raiva. Ele testou tudo pelo celular, ajustando o ângulo com microgestos, prendendo a respiração como se o som do próprio peito pudesse denunciar. Quando terminou, ficou alguns segundos olhando o corredor vazio, sentindo um frio nas costas que não vinha do clima. De manhã, ele contou a Yara que precisava passar o dia num leilão de arte fora da cidade. Falou com naturalidade treinada
enquanto mexia o café e evitava encarar os olhos dela por tempo demais. Yara respondeu com um "que ótimo", rápido, e voltou para o celular. O tom parecia leve, mas Caio viu a ponta do sorriso dela subir como quem ganha uma folga. Ele pegou a chave do carro e, antes de sair, parou na porta do quarto. Os três dormiam. Um deles fez uma careta pequena, como se sonhasse com algo ruim, e depois relaxou. Caio tocou de leve a borda do berço sem acordar ninguém e pensou: eu só preciso saber. E saiu com a sensação de estar deixando a casa para trás e ao mesmo tempo ficando preso nela. Antes de sair, Caio fez questão de ir um por um, como se aquele ritual pudesse criar uma proteção invisível. No quarto, a luz estava baixa e o ar era morno, cheio de cheiros simples: pomada, leite, roupa lavada. Ele encostou o rosto perto das 3 testas e sentiu aquele calor frágil que dá vontade de prometer o mundo. Um dos bebês mexeu a boca, procurando algo no sonho, e ele sorriu sem querer, com um tipo de ternura que também assustava. "Eu volto já", sussurrou, sabendo que eles não entendiam, mas precisando dizer mesmo assim. A mão dele demorou a sair do ar, como se despedir fosse arrancar um pedaço pequeno do peito. Na sala, Yara estava impecável, cabelo preso com cuidado e uma blusa clara que parecia escolhida para parecer calma. Ela se aproximou e ajeitou a gola dele, um gesto íntimo, quase perfeito. Caio segurou a mão dela por um instante a mais do que o normal, tentando achar amor ali, alguma coisa firme. Os dedos dela estavam frios, e isso não significava nada, mas naquele dia significou. Yara sorriu. Era o tipo de sorriso que fica bonito em foto, mas que acaba rápido, como um botão apertado. "Vai tranquilo", ela disse, e a voz saiu doce, mas sem profundidade. Ele assentiu, engolindo o próprio medo, e pegou a pasta com papéis do suposto leilão para dar mais verdade à mentira. Já no carro, o estômago dele embrulhou de um jeito infantil, como se fosse vomitar só de pensar no que podia ouvir. Ele ligou o motor, mas ficou parado alguns segundos encarando o portão. O céu estava cinza e um vento leve mexia as folhas no chão, fazendo um barulho seco, de coisa varrida sem cuidado. Caio respirou fundo, como se estivesse treinando coragem. Quando saiu, não foi para longe. Deu a volta no quarteirão e estacionou numa rua tranquila, onde dava para ver parte da casa entre árvores. O celular no suporte parecia pesado demais. Ele passou o dedo na tela, abriu o monitor e o coração apertou antes mesmo da prova, como se o corpo já soubesse o que a cabeça ainda tentava negar. O celular vibrou de leve no suporte, como se pedisse cuidado. Na tela, a câmera mostrava o corredor. A casa parecia quieta, mas era um quieto tenso, de porta fechada e ar preso. Yara entrou no quadro com passos secos, sem pressa, só firmeza. O rosto dela não tinha o sorriso de antes. Era outro rosto, mandíbula dura, sobrancelhas fechadas, um olhar que não procurava ninguém, só queria que o som parasse. Do quarto veio um chorinho curto, aquele primeiro aviso. Ela encostou a mão na maçaneta, abriu a porta só o suficiente para olhar, e o choro aumentou, como se os 3 tivessem combinado. A voz dela saiu baixa, irritada, sem perceber o microfone. De novo, isso não acaba nunca. Ela não pegou nenhum bebê, só puxou a porta de volta, fechando devagar, como quem fecha um armário. O choro virou um coro, um som cheio, apertado, que atravessava o fone e entrava no peito dele. Dentro do carro, o ar pareceu faltar. A mão no volante ficou úmida e os dedos apertaram até doer, como se a dor na pele pudesse segurar a dor de verdade. Ele inclinou o corpo para frente, sem perceber, como se pudesse atravessar a tela e entrar na casa. O motor ainda estava ligado, mas o mundo parecia ter parado naquele corredor. Na sala, Yara passou de novo, sem olhar para o quarto. Pegou um copo, bebeu água, respirou fundo e soltou um curto, como quem lava as mãos. O choro subia e descia em ondas, e cada onda parecia dizer: "Cadê você?" Ele engoliu seco, sentindo um choque gelado correr pelas costas.
Por um segundo, a vontade foi simples: ligar o carro e voltar correndo. A cabeça gritava agora, mas o corpo travou no medo de piorar. Se entrasse sem prova, ela podia negar, virar a história, chamar aquilo de exagero. E os pequenos pagariam a conta. Ele encostou o carro mais para o lado, num ponto onde ninguém via fácil, e desligou o motor para escutar melhor. O silêncio do lado de fora ficou estranho, só com a chuva fina batendo no para-brisa. Ele respirou como quem segura um animal bravo dentro do peito, contando até 5, tentando não quebrar. A verdade estava ali, cortando como vidro, e ainda assim ele precisou ficar parado, porque proteger às vezes dói mais do que agir. Caio encostou a testa no volante por um instante, como se o couro pudesse segurar a cabeça no lugar. O choro continuava, atravessando tudo, e ele sentiu o impulso de abrir a porta do carro e correr como se o asfalto fosse curto. Mas ele ficou. Ficou porque naquele segundo entendeu que não era só raiva, era responsabilidade. Se ele entrasse gritando, podia virar um show, e show não protege bebê. Ele respirou fundo, puxando o ar devagar, e sentiu o peito doer, como quando a gente segura o choro para não fazer cena. A mão direita apertou o celular e o dedo passou pela tela sem parar, como se procurar um botão fosse achar uma saída. Ele lembrou de coisas que aprendeu sem querer no mundo dos contratos e das disputas. Verdade sem registro vira palavra contra palavra. E Yara tinha um jeito bom de parecer vítima. Ele conhecia aquele sorriso de foto, aquela voz doce que podia virar lágrima na hora certa. Pensar nisso deu vergonha, como se ele estivesse sendo injusto. Mas, ao mesmo tempo, o som dos 3 choros juntos tirava a dúvida como quem arranca um curativo. Caio ajustou o volume, confirmou se o áudio estava salvando e fez um print da tela, só para garantir. Cada pequeno gesto parecia cruel, como se ele estivesse escolhendo filmar em vez de acolher. Só que a cabeça dele repetia firme: eu vou voltar, mas eu vou voltar do jeito certo. O carro ficou parado e a rua parecia longa demais. Do lado de fora, um cachorro latiu ao longe e depois calou, como se também tivesse percebido que aquele era um dia estranho. Caio fechou os olhos e tentou imaginar os 3 no quarto, mãos pequenas no ar, rosto vermelho, sem entender por que ninguém vinha. A imagem quase quebrou ele. Ele abriu os olhos rápido, engolindo a dor, e falou sozinho, num sussurro rouco: aguenta mais um pouco, por favor. Então ele pegou o fone, encaixou bem no ouvido e ficou ali, duro por dentro, segurando o autocontrole como quem segura uma porta para não bater. Não era calma, era um tipo de coragem que dói e que ele nunca tinha precisado usar antes. Os minutos pareciam elásticos, esticando sem fim. O choro não diminuía, só mudava de formato, como o vento que bate em janela, às vezes mais agudo, às vezes cansado, mas sempre presente. Caio sentiu o som virar peso, um peso de culpa que grudava nos ombros. Pela câmera, viu Yara caminhar até a sala e pegar o controle. Ela ligou a música num volume alto demais para aquela hora, uma batida alegre que não combinava com nada. A intenção era clara: abafar, esconder, como se o problema fosse o barulho e não a dor. Caio arregalou os olhos e soltou uma risada curta, sem humor, dessas que saem quando a gente percebe que foi enganado. A raiva veio quente, subindo do estômago para o rosto, mas junto dela veio uma tristeza amarga, pesada, quase adulta demais para caber. Ele ficou olhando a tela e pensando: eu deixei isso entrar na minha casa. A frase soou cruel, como se ele estivesse culpando só a si mesmo, mas era o que ele sentia. Cada objeto da sala que aparecia na câmera, o sofá claro, o quadro bonito na parede, o tapete caro, parecia virar cenário de uma mentira bem arrumada. Ele apertou o maxilar, tentou respirar e percebeu que estava prendendo o ar a tempo demais. Soltou devagar, como quem tenta não desmoronar. O chorinho lá dentro continuava firme e agora parecia ainda mais distante por causa da música. Esse contraste doía. A casa tocando alegria forçada, enquanto 3 bebês pediam colo de verdade. Em um momento, Yara sentou e ficou mexendo no celular, como se estivesse esperando o tempo passar.
Ela cruzou as pernas, ajeitou o cabelo e nem olhou para o corredor. Caio teve vontade de gritar o nome dela, de fazer a tela explodir, mas ficou quieto, porque o silêncio dele tinha outro objetivo agora. Ele começou a montar um pensamento frio, quase como quando avalia uma obra antiga, observar, registrar, entender o dano antes de tentar restaurar. Só que ali não era tinta, era vida. Ele sentiu vergonha por precisar pensar assim, e mesmo assim continuou, porque era a única forma de transformar aquele som em proteção. E enquanto a música batia alto, o coração dele batia mais alto ainda, sozinho, dentro do carro. 2 dias antes, Dalva tinha estado na casa para uma limpeza extra, dessas que surgem quando a rotina vira caos. Ela saiu mais tarde do que o normal, com os ombros doendo e a cabeça cheia. Na pressa, enfiou na bolsa um envelope do filho, um pedido de vaga num curso técnico, com documentos que ela tinha juntado com cuidado, um por um. Quando chegou em casa, percebeu que o envelope não estava. Revirou a bolsa, a cozinha, a cama e nada. O filho, Júnior, 15 anos, magro, cabelo curto encaracolado, tentou disfarçar a frustração com um "deixa pra lá", mas a voz dele saiu baixa demais. Dalva conhecia aquele tom. Era o orgulho tentando não virar tristeza. Ela prometeu que buscaria no dia seguinte. Só que o dia seguinte veio com outra faxina, outra corrida, e o envelope continuou faltando como uma pedra no sapato. Naquela manhã, Caio passou pela área de serviço enquanto ela guardava os produtos. Ele parecia cansado, mas educado, e comentou que ia viajar para um leilão e ficaria fora o dia todo. Dalva respondeu com um boa viagem automático, mas sentiu um arrepio estranho, sem saber por quê. Não foi misticismo, foi memória do corpo. A casa estava com um silêncio diferente, como se a parede escutasse. Ela não tinha ouvido nada grave, só pequenas coisas que não combinavam. Uma porta fechada rápido demais, uma frase cortada no meio, um "agora não", dito num tom que não era para adulto. Dalva guardou aquilo sem fofoca, porque precisava do trabalho e porque a vida ensinou a não criar guerra sem certeza. Mesmo assim, quando lembrou do envelope perdido e da casa vazia, pensou: se eu passar lá, pego e pronto. Era um motivo real, simples, e ao mesmo tempo era uma desculpa que o coração aceitou. Ela chegou fora do horário com a respiração um pouco curta, como quem vem pedindo licença ao mundo. Na mão trazia a pasta onde guardava os papéis do filho para não perder mais nada. Tocou a campainha com cuidado, já ensaiando um pedido de desculpas. Por dentro tinha vergonha de incomodar. Também tinha um medo quieto de encontrar grosseria, de ouvir "volta outro dia". Só que quando a porta abriu, o ar da casa pareceu pesado e um som atravessou a música da sala como agulha: choro. Não um chorinho rápido, mas um choro que pedia tempo e colo. Dalva sentiu o estômago gelar e, antes mesmo de pensar, o corpo dela escolheu. O envelope já não era o mais importante. Ela entrou com os olhos atentos, como quem procura um incêndio pelo cheiro, e a coragem veio sem pedir permissão. A campainha tocou, e por um segundo Caio achou que tinha ouvido errado. O som entrou no microfone como um pingo num copo vazio. Yara levantou com irritação, já com a cara pronta de quem atrapalhou, e foi até a porta. Quando abriu, apareceu Dalva, a diarista. Era uma mulher de 40 e poucos, baixa, pele morena marcada de sol, cabelo preso num coque simples e um avental dobrado no braço. Os olhos dela eram atentos, daqueles que leem o ambiente antes de falar. Ela segurava uma pasta de plástico gasta e parecia um pouco envergonhada por estar ali fora do dia. "Desculpa, dona Yara, eu esqueci um documento do meu filho aqui outro dia", disse com voz mansa. Mas no meio da frase ela parou. O choro atravessou a música e o corpo dela reagiu na hora, ombros tensos, boca entreaberta. Dalva inclinou a cabeça como quem tenta localizar um chamado. "Minha Nossa Senhora, tem bebê aqui chorando faz tempo?", perguntou, mais pro ar do que pra Yara. Yara respondeu rápido, cortando: "É coisa de momento, eu resolvo". Só que a diarista já estava andando pelo corredor, guiada pelo som, como se aquilo puxasse os pés dela. O passo foi firme, mas sem grosseria. Quando chegou perto do quarto, ela nem esperou autorização. Abriu a porta com cuidado e a luz do corredor caiu no rosto vermelho de um dos pequenos, que se mexia todo, cansado de pedir. O choro ficou ainda mais alto, como se tivessem entendido que alguém finalmente tinha chegado. Dentro do carro, Caio sentiu um choque diferente, misturado com esperança.
A chuva fina escorreu pelo vidro e ele nem piscou. Dalva entrou no quarto com um silêncio respeitoso, como se aquele lugar fosse sagrada. A música da sala continuava alta, mas ali ela parecia longe. Caio viu Yara atrás, parada, incomodada, e viu Dalva olhar para ela só uma vez, um olhar curto, sério, de quem não compra desculpa barata. Eu só vim pegar um papel, murmurou Dalva, quase pedindo licença ao destino. Mas eu não consigo fingir que não escuto. E Caio, do outro lado da tela, percebeu que alguém que não devia chegar tinha chegado na hora certa. Dalva não fez drama, fez o que precisava. Ela se abaixou primeiro, como quem respeita o tamanho daquele desespero, e estendeu os braços com cuidado. Pegou um dos bebês e encostou no peito, firme e macio ao mesmo tempo, daquele jeito que só quem já segurou muito choro sabe fazer. O bebê soluçou, ainda desconfiado, e ela balançou devagar, no ritmo do próprio coração. Com a outra mão, puxou o cobertorzinho do segundo, ajeitou a fralda do terceiro com um gesto rápido e delicado. "Calma, meus anjinhos, tá tudo bem, a tia tá aqui", ela murmurou baixinho, quase cantando sem música. A voz dela não era perfeita, mas tinha verdade. O choro começou a quebrar, virando pequenos gemidos, como ondas que perdem força na areia. Pela câmera, Caio viu o milagre mais simples do mundo: presença. Nada caro, nada difícil, só alguém que entra e fica. Os olhos dele arderam de um jeito que ele odiou, porque chorar no carro parecia fraqueza e ele já estava cheio de vergonha. Mesmo assim, uma lágrima escapou e ele não limpou. Sentiu a raiva se misturar com ternura e isso confundiu tudo dentro dele. Dalva sentou no chão entre os bercinhos porque o corpo dela parecia entender que ali era o melhor lugar. Ela apoiou o bebê no ombro, bateu de leve nas costas e fez um shhh paciente. Os outros dois, ainda agitados, começaram a se acalmar só por sentir que alguém estava perto. Era como se o ar do quarto tivesse mudado. Yara apareceu na porta com a cara fechada, braços cruzados, postura dura. Dalva nem olhou direito. Continuou ali, de olhos atentos, ajeitando um paninho, checando se o narizinho estava livre. Esse tipo de coragem não faz barulho. Ela não levantou a voz, não apontou o dedo, não tentou vencer ninguém. Só não saiu. Caio percebeu isso com um aperto no peito. Dalva não tinha capa, não tinha dinheiro, não tinha proteção. Ainda assim, ficou. E naquele momento, ele entendeu que a palavra leoa podia ser isso. Uma mulher simples, de joelhos no chão, segurando um bebê como se segurasse o próprio futuro. Yara entrou no quarto como quem entra para pôr ordem. Mas o que ela queria mesmo era recuperar controle. Ela ficou em pé, ocupando a porta, e o corpo dela parecia maior por causa da postura. Costas retas, queixo alto, olhos frios. "Você veio limpar, não brincar de mãe", disse, num tom que tentava soar normal, mas carregava veneno em cada palavra. Dalva levantou o rosto devagar. Ela tinha o bebê no colo e o pequeno já respirava melhor, ainda com o rostinho amassado de choro. A diarista não respondeu com ataque. Só respirou fundo, como quem engole seco para não perder a dignidade. "Eu vim pegar um papel", falou, baixa e firme. "Mas não consigo fingir que não escuto." O silêncio que veio depois foi pesado. Até a música alta da sala pareceu longe por um segundo. Yara deu um passo à frente, perto demais. O gesto foi pequeno, mas ameaçador, como um empurrão que ainda não aconteceu. Dalva não recuou. Só apertou o bebê um pouco mais contra o peito num movimento instintivo, protetor. Yara inclinou o rosto falando mais baixo para não ser feio, para não parecer ruim na gravação da própria vida. "Se você falar qualquer coisa para o Caio, eu te faço perder qualquer serviço no bairro." O tipo de frase que parece simples, mas que corta. Dalva ficou pálida. Os olhos dela brilharam, não de fraqueza, mas de medo real, daqueles que a gente sente quando pensa em conta para pagar, em filho para criar, em geladeira vazia. Ela engoliu em seco e a garganta se mexeu como se doesse. No carro, Caio apertou o celular até a mão doer. Ele sentiu uma vergonha quente, não por duvidar, mas por ter deixado alguém ser ameaçado dentro da casa dele. Aquilo não era cansaço, não era ajuste, era crueldade com poder, feita com voz baixa para parecer educada. Caio olhou para o portão da própria casa, do outro lado da rua,
e por um instante achou que ia sair correndo mesmo assim. Mas o registro estava ali, inteiro, e isso era uma arma do lado certo. Dalva abaixou o olhar para o bebê e fez um carinho rápido na cabeça dele, como se dissesse sem palavras: "Eu tô aqui." E Caio entendeu que aquela humilhação não ia terminar naquele quarto. Só que agora ela tinha testemunha, e isso mudava tudo. Quando Yara saiu do quarto, o ar pareceu voltar devagar, como se alguém tivesse tirado um peso de cima do peito. Dalva ficou alguns segundos parada, sem saber onde colocar a própria coragem. Ela olhou para a porta fechada e depois para os três, como se pedisse desculpa por não conseguir fazer mais. O bebê no colo dela deu um suspiro longo, daqueles que parecem cansaço de adulto. Dalva beijou a testa dele com cuidado e sussurrou algo que Caio não entendeu bem, mas sentiu o tom. Era promessa. No carro, Caio respirou fundo e percebeu que a raiva dele não era só contra Yara, era contra a própria demora em enxergar. A vergonha virou indignação e a indignação virou um tipo de clareza. Não era mais, será que eu estou imaginando? Era, eu preciso agir. Ele começou a repassar tudo como quem monta um quebra-cabeça. Yara sorria para fotos, falava de família, mas no fundo tratava os bebês como obstáculo. E Dalva, que podia ter pego o documento e ido embora, tinha ficado. Não por interesse, não por teatro, mas porque ouviu choro e não conseguiu fingir que não era com ela. Isso bateu forte em Caio, como se alguém acendesse uma luz num canto escuro. Ele se pegou pensando na própria infância, no jeito que o pai dele dizia que casa é onde a gente se sente seguro. A casa dele não estava segura. E a segurança, naquele momento, vinha da mulher simples sentada no chão, não da companheira de rosto bonito. Pela câmera, Dalva ajeitou os cobertores, conferiu as mamadeiras perto do berço e olhou em volta, como quem procura o que falta. Ela parecia pequena naquele quarto, mas ao mesmo tempo parecia a única adulta ali. Caio sentiu gratidão, daquelas que apartam a garganta. Ele não tinha como agradecer ainda, nem como aparecer sem colocar tudo em risco. Então ficou em silêncio, deixando a gravação continuar e tomou uma decisão por dentro, firme, sem barulho. Isso não ia virar briga de casal, ia virar responsabilidade formal. Ele ia proteger os bebês e também proteger Dalva, porque ela tinha sido corajosa sem garantia nenhuma. E quando a gente encontra coragem assim, a gente não pode fingir que não viu. Depois que o quarto ficou mais calmo, Dalva sentou no chão entre os bercinhos como se o corpo dela soubesse que não dava para relaxar em cadeira. Ela respirou fundo e passou a mão no rosto, limpando o suor e uma lágrima que tentou escapar. O clima na casa parecia estranho, cheio de som abafado e tensão escondida atrás de paredes. Do bolso do avental, ela tirou uma foto amassada, dobrada tantas vezes que já tinha marca de unha. Ela abriu com cuidado, como quem abre uma coisa sagrada, e ficou olhando por alguns segundos sem piscar. A expressão dela não era de nostalgia bonita, era de luto misturado com firmeza. A boca tremia leve, mas o olhar segurava. Caio, do outro lado da tela, aproximou o zoom no celular até a imagem ficar quase granulada. Ele não conseguiu ver o rosto da outra pessoa na foto. A imagem era antiga e o papel estava gasto, mas dava para notar que aquela foto tinha peso. Dalva falou baixinho, achando que ninguém ouvia, a voz tão baixa que parecia um segredo dito para o chão. Eu prometi que vocês iam estar seguros. Ela apertou a foto contra o peito por um instante e depois guardou de novo, como se tivesse medo de deixar cair. O bebê mais perto dela mexeu a mãozinha e encostou no tecido do avental. Dalva segurou aquela mão com carinho, sem aperto, só presença. Tá tudo bem, ela repetiu, mas agora parecia que ela falava para ela mesma também. Caio sentiu um nó na garganta que não era só ternura, era curiosidade com respeito. O que essa mulher carrega para amar assim, ele pensou, e a pergunta veio com uma compaixão pesada, quase dolorida. Dalva limpou outra lágrima rápido, como quem não tem tempo para desabar, e beijou a testa de um dos bebês de novo, bem de leve para não acordar os outros. A casa, vista por aquela câmera, parecia maior e mais vazia do que antes, como se a riqueza fosse só cenário. E ali, no chão, uma foto amassada tinha mais verdade do que tudo.
Caio ficou olhando e sentiu que aquele detalhe mudava tudo, mesmo sem ele entender ainda o porquê. E quando a música na sala baixou um pouco, o silêncio voltou com uma pergunta que não largava. Dalva ficou em silêncio, mas o silêncio dela não era vazio. Era cheio de lembrança. Ela encostou as costas na parede, ainda sentada no chão, e soltou um suspiro comprido, como se o ar viesse de muito tempo atrás. A mão dela passou pelo próprio braço, um gesto pequeno de quem tenta se acalmar. Os olhos ficaram molhados de novo, e ela piscou devagar, segurando. O bebê no berço ao lado fez um som baixinho, quase um pedido, e ela esticou o dedo para tocar a bochecha dele. Foi só um toque leve, mas o rosto do pequeno relaxou. Ali, Caio viu algo que reconheceu sem ter vivido: a tristeza que vira rotina, a dor que não faz barulho porque a vida não deixa. No carro, ele sentiu um aperto no peito, como se a história dela estivesse batendo na porta dele sem pedir licença. Ele pensou em quantas vezes tinha passado por Dalva sem realmente olhar. Ela sempre chegava cedo, fazia o serviço, sorria pouco e ia embora antes de qualquer conversa longa. Agora, naquele quarto, ela parecia outra pessoa, mais viva e mais ferida ao mesmo tempo. Caio percebeu que aquele cuidado não vinha só de bondade, vinha de um lugar de perda, de promessa. A palavra prometi ecoou de novo na cabeça dele como se tivesse ficado presa no teto do carro, e ele sentiu um respeito calado crescer, o tipo de respeito que faz a gente endireitar a coluna sem perceber. Dalva limpou o rosto com a ponta do avental e olhou para a porta, como se esperasse Yara voltar para brigar de novo. O corpo dela estava pronto para proteger, mesmo cansado. Caio imaginou o filho dela talvez esperando em casa, talvez precisando dela, e ainda assim ela estava ali, cuidando de crianças que nem eram dela. Essa imagem trouxe um luto escondido à tona, mesmo sem nome. Caio pensou: eu achei que eu estava salvando alguém quando peguei esses bebês, mas talvez eu tenha sido colocado aqui por outra coisa. Ele não tinha resposta, só uma sensação de que a casa estava sendo reconstruída por dentro, com pedaços de dor e coragem. E enquanto Dalva balançava o pé no chão, num ritmo nervoso, Caio entendeu que a história dela precisava ser conhecida, não por curiosidade, mas porque ali tinha uma motivação que explicava aquele amor tão firme. Caio não voltou para casa naquele instante. Ele ficou mais um pouco só para ter certeza de tudo o que precisava. Quando a noite começou a cair, ele respirou fundo e tomou uma decisão sem gritar com o próprio coração. Não ia explodir, não ia fazer cena. Ia fazer justiça do jeito que protege os pequenos, sem abrir espaço para Yara virar vítima e bagunçar tudo. Ele pensou nas crianças primeiro, depois em Dalva e por último nele mesmo. A ordem importava. Dentro do carro, ele pegou um caderno e começou a anotar horários, frases, cada detalhe que a gravação mostrava. O som da caneta no papel parecia ridículo perto do choro que ele tinha ouvido, mas também parecia uma ponte para algo sólido. Prova, ele pensou. Eu preciso de prova e de gente certa do meu lado. Em casa, mais tarde, ele agiu como se nada tivesse acontecido, e isso foi a parte mais difícil. Yara perguntou se o leilão tinha sido bom. Caio respondeu com um "foi", curto, e desviou para o quarto dos bebês, fingindo normalidade enquanto o peito queimava. Ele deu uma madeira, trocou fralda, fez carinho e sentiu vontade de pedir desculpas por ter demorado a entender. Yara apareceu na porta, encostou no batente e fez um comentário qualquer sobre estar cansada. Caio só assentiu. Não era frieza, era controle. Ele não ia entregar o jogo antes de montar o tabuleiro. Depois que Yara dormiu, Caio mandou mensagens para pessoas de confiança. A irmã dele, que tinha um jeito direto e não engolia mentira. Um amigo advogado, que já tinha ajudado em questões de guarda e sabia o que era urgência. E uma assistente social indicada pela amiga enfermeira, alguém que podia olhar aquilo com seriedade e sem fofoca. Ele também escreveu para Dalva, pedindo para conversar no dia seguinte, num lugar tranquilo, sem Yara saber.
Ao enviar, a mão dele tremeu porque ele sabia que estava mexendo na vida de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, sentiu algo novo, um tipo de paz difícil, como quando a gente decide parar de empurrar a verdade para depois. A casa ficou silenciosa e dessa vez o silêncio não parecia frio. Parecia um vai, baixinho, como se o mundo dissesse que ele estava escolhendo o caminho certo, mesmo com medo. No fim do dia seguinte, Caio abriu o tablet compartilhado com um cuidado estranho, como se o aparelho pudesse morder. A casa estava quieta, só com o som baixo do berço automático e um chiado de chuva voltando lá fora. Ele não procurou muito. As mensagens estavam ali, fáceis demais, como se Yara nunca tivesse imaginado que alguém fosse olhar. Caio leu uma vez, depois leu de novo, porque a cabeça tentava dizer, não é isso. Mas era. Quando ele cansar, devolve esses bebês. Aí eu fecho o casamento. Sem bagunça, sem choro. A frase parecia escrita com cálculo, não com desabafo. Não tinha arrependimento, não tinha amor, só estratégia. Caio sentiu o estômago virar. A boca encheu de saliva e ele precisou engolir seco para não vomitar ali mesmo. Ele largou o tablet no sofá e ficou em pé, parado, olhando para o nada. As mãos dele tremiam e o corpo parecia quente demais, como se a pele não coubesse. A raiva veio, mas não em forma de grito. Veio como um frio duro, uma certeza pesada. Ele se lembrou do sorriso de Yara na frente dos outros, das fotos com legenda bonita, do jeito que ela falava família como quem fala decoração. E de repente, tudo se encaixou com uma clareza cruel. Os bebês eram um obstáculo no plano dela. O amor era um caminho para dinheiro, status, conforto. E as crianças eram barulho. Caio fechou os olhos por um instante e respirou fundo, tentando não quebrar. Quando abriu, a decisão já estava feita por dentro, sem volta. Ele foi até o quarto e olhou os três dormindo. Um deles tinha a boquinha aberta, respirando com esforço pequeno, e Caio sentiu o peito apertar como se alguém apertasse com a mão. Ele encostou o dedo na ponta do cobertor, bem devagar, e sussurrou, quase sem som. Eu nunca mais deixo você perto deles. Não era ameaça teatral, era promessa. Ele pensou em Dalva, na foto amassada, no eu prometi, e entendeu que agora também tinha uma promessa dele nascendo ali, num quarto simples, longe de qualquer luxo. O silêncio ficou pesado de novo, mas dessa vez era um peso que empurrava para frente. Caio pegou o celular, salvou as mensagens, fez cópia e sentiu no fundo do corpo. A prova de cálculo frio tinha virado o ponto de virada. Caio marcou o café num lugar pequeno, com cheiro de pão quente e mesas apertadas, longe de gente conhecida. Ele chegou antes e escolheu um canto discreto, de onde dava para ver a porta. Quando Dalva entrou, veio com o filho adolescente ao lado. O menino era magro, pele morena, cabelo curto e encaracolado, olhar tímido que não sabia onde pousar. Usava uma camiseta simples e carregava uma mochila gasta no peito, como se aquilo fosse escudo. Dalva estava com roupas limpas, mas bem simples, e o mesmo coque de sempre. Só que o rosto dela tinha tensão. Ela sorria por educação, mas os olhos estavam em alerta, como quem já espera bronca. Caio levantou, puxou a cadeira para eles e falou baixo. Obrigado por vir. Ele não rodeou muito, porque sabia que rodeio vira confusão. Eu vi, eu gravei, e eu não vou deixar ninguém machucar eles. Dalva ficou pálida na hora, a mão indo sem querer para a borda da mesa. O menino olhou para ela, assustado, e depois para Caio, como se tentasse entender se aquilo era perigo. Dalva engoliu seco. Seu Caio, eu não queria me meter. Ela começou, e a voz saiu fina de nervoso. Caio balançou a cabeça devagar, com cuidado para não esmagar a coragem dela. Você não se meteu, você salvou. A frase caiu na mesa como coisa pesada e boa. Dalva piscou rápido, tentando segurar lágrima, e o menino apertou a alça da mochila sem falar nada. O café ao redor continuava normal, gente rindo, colher batendo em xícara, mas a mesa deles parecia ter um mundo separado. Caio colocou o celular virado para baixo, como quem diz, não é ameaça. Ele respirou fundo e falou num tom firme, de amigo sério. Eu preciso que você confie em mim. Eu vou resolver isso do jeito certo, com testemunha,
com proteção, sem colocar você em risco. Dalva olhou para as próprias mãos, calos discretos nos dedos, e depois levantou os olhos devagar. Havia medo, sim, mas havia alívio também, como se alguém finalmente estivesse vendo o tamanho do que ela carregava. O menino continuou calado, mas o olhar dele mudou um pouco, menos defensivo. E Caio percebeu que aquela conversa doía e, ao mesmo tempo, começava a curar um pedaço que ele nem sabia que estava machucado. Dalva ficou um segundo sem falar, como se precisasse escolher as palavras certas para não quebrar por dentro. Ela passou a ponta do dedo na borda da xícara, um microgesto nervoso, e respirou fundo. "Eu vou te contar, mas o senhor promete que não vai achar que eu sou doida?" perguntou, com um sorriso triste que não chegou a acontecer. Caio inclinou o corpo para a frente, atento, e respondeu com calma: "Eu prometo ouvir." O filho dela, sentado ao lado, baixou a cabeça, mas ficou escutando, como quem já ouviu aquela história aos pedaços em casa, sem nunca ver a mãe terminar. Dalva olhou para a janela, onde a chuva fazia desenhos no vidro, e começou. Ela contou que anos atrás teve uma amiga de juventude, daquelas amizades que viram família quando a vida aperta. "A gente dividia marmita, dividia ônibus, dividia medo", disse, num tom baixo. Essa amiga engravidou e, com o tempo, ficou doente de um jeito rápido e injusto. Dalva não falou nomes em voz alta, como se dizer o nome fosse trazer tudo de volta. "Antes de partir, ela me pediu uma promessa", continuou, e a voz falhou só um pouco. "Ela disse que os bebês iam precisar de alguém que olhasse de longe, porque nem sempre quem parece bom é bom." Dalva apertou os lábios e completou: "Eu não tinha dinheiro, Caio, só tinha palavra." Caio sentiu o peito apertar com força, como se a história encaixasse na foto amassada que ele tinha visto. Ele não interrompeu, só ficou ali, deixando o silêncio fazer parte, porque às vezes o silêncio é respeito. Dalva limpou uma lágrima rápida e olhou para o filho, que agora encarava a mesa com os olhos brilhando, tentando parecer forte. "Eu tentei vigiar como dava, perguntar, sentir, rezar, e quando eu ouvi o choro naquele dia, eu soube que era isso, era a promessa me chamando." Caio sentiu gratidão e luto misturados, uma coisa quente e pesada. Ele segurou a própria xícara com as duas mãos para esconder que tremia, e pensou: tem gente que carrega o mundo só com uma palavra. E ali, a família escolhida começou a ganhar forma, ainda sem contrato, ainda sem certeza, mas já com verdade. Caio esperou Dalva terminar e não falou logo em seguida. Ele deixou um silêncio curto pousar na mesa, porque sabia que preencher rápido demais parecia pressa, e Dalva não precisava de pressa. Ela secou o rosto, tentando se recompor, e o filho olhou para o lado, como quem não quer ser visto chorando. Caio então disse, com voz firme e simples: "Eu não quero que você vigie de longe nunca mais." Dalva franziu a testa, confusa, e ele continuou: "Eu quero você aqui, com segurança, com dignidade." Ele falou do jeito mais direto que conseguiu: emprego fixo, salário digno, contrato assinado, plano de saúde. E uma casinha pequena nos fundos do terreno, para ela e o filho, com chave própria, privacidade, espaço para estudar e descansar. Enquanto falava, Caio sentiu a própria garganta apertar, porque aquela proposta não era bondade, era reconhecer valor. Dalva balançou a cabeça na hora, quase assustada. "Não, seu Caio, isso é demais, eu não posso aceitar." A voz dela saiu com aquele orgulho que é meio defesa, meio medo de dever algo. Caio não discutiu com dureza, ele apenas sustentou o olhar, como quem não vai recuar. "Isso não é caridade", ele disse, mais baixo, "é reparação." Dalva apertou os lábios e respirou tremendo. Os olhos dela encheram de água e ela tentou rir, um riso pequeno, sem graça, como quem não sabe onde guardar um alívio tão grande. O filho, até então quieto, levantou o olhar e pareceu crescer um pouco na cadeira, como se aquela chance também fosse dele, mesmo sem ninguém dizer.
Caio pegou um guardanapo e empurrou para perto dela, sem teatralidade. Eu preciso que você aceite por você e por eles, falou, e não precisou explicar quem eram eles. Dalva fechou os olhos por um segundo, segurando o choro, e quando abriu, tinha uma firmeza nova misturada com tristeza antiga. Eu só queria que eles ficassem bem, ela sussurrou. Caio assentiu. E vão ficar, mas você também. Do lado de fora, a chuva tinha diminuído e a luz parecia mais clara na calçada, como se o dia estivesse abrindo espaço. Ainda havia um último confronto pela frente e todo mundo ali sabia. Só que agora, pela primeira vez, havia uma família escolhida se desenhando, com coragem, sem romantizar nada, mas com a vontade real de fazer a casa virar casa. Yara marcou um jantar para celebrar a nova fase com um entusiasmo ensaiado. Escolheu guardanapos bonitos, acendeu velas, colocou uma música baixa e elegante e andou pela casa como se estivesse preparando um palco. O vestido dela era claro, bem cortado, e o cabelo estava impecável, preso para mostrar o pescoço. Ela parecia feliz, mas era uma felicidade que não chegava nos olhos. Caio observou tudo com um silêncio duro por dentro. Ele respondeu com gentileza controlada, como quem não quer dar pista. Vai ser bom, disse, e viu o sorriso dela abrir, confiante, como se já enxergasse um anel. No quarto, os bebês dormiam, e o som do berço automático fazia um baixinho, quase como um aviso para não esquecer o que importava. Sem alarde, Caio convidou quem precisava estar ali. A irmã dele, mulher de 30 e poucos, pele clara, cabelo preso num rabo de cavalo simples, olhar direto de quem não foge de verdade. Um amigo advogado, discreto, camisa escura, pasta na mão, jeito sereno de quem já viu muita gente mentir. E uma assistente social, postura firme, bloco de notas na bolsa, voz calma. Caio também convidou Dalva, mas não como funcionária, como convidada. Dalva chegou com roupa simples, cabelo preso do mesmo jeito, mas com um cuidado diferente, como quem tenta parecer adequada sem trair quem é. O filho ficou na casinha da vizinha e ela entrou segurando a bolsa com as duas mãos, meio sem saber onde pôr o corpo. A casa ficou silenciosa de um jeito estranho, como se prendesse o ar antes de uma tempestade. Yara estranhou ver Dalva ali e fez um sorriso curto, fino, que não alcançou ninguém. Você também veio? Perguntou, com doçura falsa. Dalva respondeu só com um boa noite, baixo, sem desafio, mas com a cabeça erguida. Caio percebeu as mãos dela tremendo levemente e, por baixo da mesa, fez um microgesto. Tocou de leve o próprio relógio, como quem diz, tá tudo sob controle. A assistente social observava cada reação. A irmã de Caio apertava o guardanapo e o advogado mantinha o olhar neutro. Yara falava sobre família e amor como se estivesse lendo um texto. Caio ouvia, mas por dentro já estava preparando o último ato, com o coração batendo lento, decidido, e um medo quieto de como aquilo ia doer em todo mundo. A mesa do jantar parecia bonita demais para aquela tensão. As velas tremiam com um vento leve que entrava de algum canto e a música suave tentava fingir normalidade. Yara levantou a taça e fez um discurso com palavras bem escolhidas, falando de amor, parceria, novo começo. A voz dela era doce, mas tinha uma pressa escondida, como quem quer chegar logo na parte do aplauso. Caio ouviu sem interromper, com a coluna reta e as mãos firmes, embora por dentro tudo estivesse em movimento. Ele esperou o último sorriso dela morrer no ar e então se levantou também. Não foi teatral. Foi calmo. Hoje é sobre verdade, ele disse, olhando para todos, um por um. A irmã dele parou de respirar por um segundo. A assistente social abriu o bloco de notas. Dalva ficou imóvel, as mãos juntas, sem saber onde olhar. Caio conectou o computador à TV e projetou trechos do que tinha gravado. A casa inteira pareceu encolher quando a tela mostrou o corredor, a porta do quarto e o som do choro aumentando. A voz de Yara, fria, apareceu clara. De novo, isso não acaba nunca. Depois, a música alta tentando abafar. Em seguida, Dalva entrando e o cuidado dela no chão, silencioso. E por fim, a ameaça. Eu te faço perder qualquer serviço no bairro.
A sala congelou. Yara tentou rir, depois tentou chorar, trocando de máscara rápido demais. Você está me humilhando, ela disse, com a voz falhando, buscando apoio nos olhos dos convidados e não achando. Caio não gritou. Humilhação é deixar um recém-nascido sem colo, respondeu. E a frase caiu como pedra. O advogado colocou os papéis sobre a mesa, sereno. A irmã de Caio apertou a mão dele por baixo, um gesto curto de força. Yara ainda tentou negociar, dizendo que estava sob pressão, que não sabia lidar, que foi mal interpretada. A assistente social fez perguntas objetivas e a própria confusão dela virou resposta. Caio pediu as chaves com firmeza tranquila e o advogado explicou, sem levantar a voz, que ela deveria sair naquele momento e que qualquer contato posterior seria formal. Yara pegou a bolsa com pressa, o salto batendo no chão como raiva contida. Antes de ir, ela olhou para Dalva com um desprezo que não virou palavra. Dalva não baixou a cabeça, só respirou, com o peito tremendo. Quando a porta finalmente fechou, o silêncio mudou de peso. Saiu o medo, entrou um alívio cansado. Do corredor veio um chorinho curto. Dalva correu por instinto e Caio foi atrás. No quarto, um dos bebês se acalmou ao sentir o calor dela. O filho de Dalva apareceu na porta, tímido, e os olhos dele brilharam. Caio respirou fundo, como se a casa, pela primeira vez, aprendesse a ser casa. Mas o coração dele ainda sabia que reconstruir leva tempo e que algumas feridas só começam a sarar quando a gente para de fingir. A coragem do Caio não foi só expor uma mentira. Foi aceitar que amor sem cuidado é só fachada. Yara queria controle, não família. Dalva tinha medo, luto e pouco dinheiro, mas tinha presença, e isso salvou 3 vidas. No fim, a casa aprendeu que dignidade não se compra, se pratica, e que justiça de verdade não humilha por prazer, ela protege por necessidade. O que você faria se a verdade custasse conforto? Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e deixe o like para continuar recebendo histórias como essa. Lembrando que todas as histórias são fictícias, criadas por mim com o auxílio de inteligência artificial. Até mais!